Numa época em que estamos tão suportados por tecnologias, esquecemos muitas vezes de o que é comunicar, o que é falar, o que é nos fazer entender. Estamos tão suportados pelos meios digitais, falamos tanto através deles, que depois esquecemos ou desaprendemos ou desabituamos-nos de falar por palavras, cara a cara, ou através também de, de um meio digital, mas em que se veja a cara da outra pessoa. Desabituamo-nos do impacto que têm as nossas palavras, as reações que podem causar, os efeitos que as mesmas podem ter. Desaprendemos o que é medir sentimentos, o que é avaliar reações, o que é entender o outro. E nesta falha que nós temos, vamos-nos perdendo. Neste esquecer que os dias obrigam ou que nos levam a adotar, vamos nos esquecendo de como comunicar, de como falar, de como escutar. Porque a comunicação é um meio de duas vias. Para comunicarmos, nós temos que ouvir e temos que falar, responder. Trabalhando eu na área de teste e qualidade de software, denoto que a comunicação dentro ou para com elementos desta área, dentro das equipas de desenvolvimento e para com elementos desta área, tende a não evoluir. E não evoluir em que sentido? Os anos passam, os dias entram, os dias saem, as estações mudam, mas continuamos a não dar atenção ao que é que um QA diz, à importância real do trabalho de um QA, à dinâmica e à importância das suas tarefas, observações, estratégias, objetivos, definições, conceitos. As equipas de desenvolvimento tendem a continuar a desvalorizar o trabalho de um QA e muitas vezes essa desvalorização acontece porque não sabem ou não aprenderam ou não foram ensinados a ouvir o que é que o QA tem a dizer. E isto faz com que, na minha opinião, acabemos aqui por estar todos dentro do mesmo barco, mas não estamos todos a remar na mesma direção. Ou até podemos estar a remar para o mesmo sítio, mas com velocidades diferentes, que, de igual forma, irá prejudicar toda a deslocação. Mas antes de continuarmos, se ainda não fomos apresentados, eu sou a Patrícia Duarte Mateus, a QA portuguesa, e tenho como objetivo ensinar, explicar, desmistificar a área de testes e qualidade de software, e faço de diversas formas, através de diferentes plataformas digitais, quer seja através do YouTube, Spotify, Instagram, através de posts, vídeos, o que achar ser mais importante para a mensagem que quero apresentar. Por isso, se não me segues em nenhuma das plataformas, deixo desde já o convite para que o faças e que, quer sejas curioso, profissional da área, profissional de alguma área adjacente, para que possas aprender um pouco mais sobre esta área dos testes e da qualidade de software e assim ficarmos todos capazes de comunicar na mesma língua. E dizia eu então, estando todos no mesmo barco, mas ou rumar para direções diferentes ou mesmo em direções na mesma direção a velocidades diferentes, esquecemos que quem se prejudica no final é aquele que vai fazer com que a equipa, o produto, a empresa se mantenha, que é o nosso cliente final, o utilizador final. A comunicação não estando alinhada internamente, não só dentro da equipa vão existir aqui alguns
desaires de comunicação e de entendimento, como também tudo isso se vai refletir no final. E aqui de comunicação não será o primeiro nem o único conteúdo que trarei sobre esta mesma temática, porque é extenso e existem vários pontos a tocar. Mas a minha principal mensagem para hoje será que tu termines este momento comigo e que consigas identificar em que pontos é que a tua comunicação pode estar a falhar. Como assim, Patrícia? Podes tu perguntar. Quando tu falas, quando tu explicas, quando tu dás o alerta, quando tu expões, quem está do outro lado dá-te a devida atenção? Ouve aquilo que tu tens a dizer ou releva, fica para depois ou simplesmente ignora? E do outro lado, quando te dizem alguma coisa, quando te dão um feedback, quando te pedem, quando te pedem uma opinião, quando te pedem alguma coisa em específico, quando te tentam explicar alguma coisa mais específica da função, será que tu entendes aquilo que te está a ser dito? Será que tu consegues, de alguma forma, entender a mensagem que está do outro lado? E atenção, eu não estou a dizer que tens que saber tanto quanto a outra pessoa que te está a explicar. Mas tu consegues, a mensagem está a ser-te transmitida num tom, numa linguagem, num seguimento que tu consegues entender? É porque muitas vezes nós achamos que estamos a dizer as coisas da forma mais fácil, da forma mais simples. Mas a nossa comunicação não está ajustada nem alinhada ao nosso ouvinte. E isto tanto pode acontecer dos QAs para os programadores, dos QAs para os POs, como vice-versa, dos developers, dos programadores para os QAs, dos PMs, dos POs, dos BAs, essas siglas, todas as funções que existem, em sentido contrário. E também para com o cliente final. Porque se a tua comunicação com o cliente final não estiver bem definida, bem estruturada, bem organizada, corres o sério risco de não entender aquilo que ele quer, de desenvolver algo que vai totalmente ao lado do que era o objetivo dele, ou então, se for o objetivo dele, mas não percebes que a dificuldade ou a capacidade tecnológica de quem vai utilizar isso no dia a dia precisa aqui de de uma certa explicação mais detalhada, e também não conseguires comunicar com o teu utilizador final, de conseguir explicar-lhe os benefícios, as mais-valias, o porquê do teu produto ser melhor que XYZ. Entendes os diferentes pontos e vertentes do impacto de uma incorreta comunicação pode ter? É que eu tenho em crer que existem muitas pessoas que não pensam dessa forma. Olham para o seu próprio umbigo, olham para para os seus próprios conhecimentos e quem perceber, percebeu. Quem não perceber, percebesse. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que esquece que o eu não tenho nada a ver com isso, muito certamente irá prejudicar não só o seu trabalho, como o trabalho de todas as pessoas. E com isso, colocar em causa várias coisas. A reputação da empresa, a vida financeira da empresa, a sua própria reputação, o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, se há mensagem que eu quero que tu leves daqui para reflexão, é até que ponto é que tu consegues perceber a tua comunicação.
Até que ponto é que tu consegues avaliar o resultado daquilo que tu dizes, daquilo que tu falas, daquilo que tu expões, face à reação de quem te ouve? Creio que nos faça a todos bem pensar sobre isso. E vamos refletir. Obrigada e até à próxima.